Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 12 de dezembro. O Ibovespa ele fechou com 1,1% de alta ontem, com o mercado aguardando a decisão do Copom, que decidiu unanimamente elevar a taxa Selic em um ponto percentual, alcançando novamente o patamar de 12,25% ao ano, em linha com o esperado também pelos economistas. O principal destaque positivo do pregão foram as ações cíclicas, como, por exemplo, TOTS, Pets e Hapvida, após o fechamento por toda a curva de juros, com exceção do vértice mais curto. Já ações dolarizadas tiveram queda, como por exemplo Vale, CSN, após também o minério desvalorizar 0,6% e o câmbio fechar em queda de 1,4%. Falando sobre o pregão de hoje, teremos no Brasil a pesquisa mensal do comércio, referente ao mês de novembro, enquanto na zona do euro haverá decisão de juros do Banco Central Europeu. E nos Estados Unidos será divulgada a inflação ao produtor referente ao mês de novembro. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com forte fechamento por toda a curva. Aqui no Brasil, o mercado ele operou à espera, né, da decisão do Copom e em meio a notícias a respeito da saúde do presidente Lula. Nos Estados Unidos, o índice de inflação consumidor, o CPI, teve alta de 0,3% na comparação mensal em novembro, levando os investidores a intensificarem suas apostas em um corte de 25 bips na reunião do FONC marcada para o dia 18 de dezembro. E falando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos abrem leve queda, em torno de 0,2%, 0,3%, após dados de inflação ao consumidor e também na expectativa de dados de inflação ao produtor na frente macroeconômica e do balanço de Broadcom pelo lado ali das empresas. Na Europa, as bolsas elas operam em leve queda e as bolsas chinesas fecharam em forte alta no aguardo de sinalizações da reunião, né, que define a agenda econômica anual do país e notícias de aproximação de Trump com o governo chinês. Falando sobre economia, o Copom ele aumentou a taxa Selic em um ponto percentual para 12,25%, conforme era esperado ali também pelo time de research da XP. Parte do mercado projetava alta de 0,75 ponto percentual, e ademais, né, o comitê ele sinalizou aumentos de mesma magnitude nas próximas duas reuniões, em janeiro e março. O comunicado pós-decisão trouxe que o ambiente global permanece desafiador e que riscos inflacionários domésticos se materializaram. O Copom ele conclui que o cenário é menos incerto e mais adverso do que na reunião anterior. E é projetado agora dois aumentos adicionais de um ponto percentual, seguidos de um aumento final de 0,75% em maio, levando a Selic para 15%. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor, que é o CPI, ele apresentou uma variação mensal de 0,3%, em linha com as expectativas. A inflação acumulada em 12 meses aumentou de 2,6% para 2,75%. Por sua vez, a medida de núcleo da inflação trouxe surpresa altista ao subir 0,3% no mês e 3,3% em termos anuais, ainda bem acima da meta de 2%. Os dados reforçam o cenário de que o estágio final do processo de desinflação será desafiador. E na agenda econômica desta quinta-feira, destaque para a decisão de política monetária na zona do euro. O Banco Central Europeu deve cortar suas taxas de juros de referência em 0,25 ponto percentual. Nos Estados Unidos, as atenções estão voltadas aos dados de inflação ao produtor de novembro e aos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada.
E aqui no Brasil, o IBGE ele vai divulgar a pesquisa mensal do comércio de outubro. As estimativas apontam para virtual estabilidade das vendas varejistas em comparação a setembro, mas forte expansão ante o mesmo mês de 2023. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.